tudo bem? Espero que vocês estejam também todos bem. E hoje a gente vai ver um material que na verdade é a continuação do material que foi enviado para vocês no final de semana, né? É a abertura de um novo capítulo de Química. A gente passei para vocês um vídeo que explicava uma introdução a respeito de substâncias e misturas, e ali está realmente de forma bem resumida, eu acredito também compreensiva, para vocês a respeito dessa introdução. E hoje a gente vai debater um pouquinho, falando mais a respeito com alguns exercícios, tá bom? É aula rápida, são 8 questões, para que a gente debata um pouco a respeito desse novo conteúdo que se inicia, que é a parte de substâncias e misturas, tá bom? É um assunto fácil, bom, para que a gente possa interagir, participar direitinho. Então, nós vamos dar continuidade e antes de a gente realmente adentrar nos exercícios, vamos relembrar alguma coisa que ficou da semana anterior, né? Da semana anterior, para que a gente possa relembrar alguma coisa, tá bom? Então, como eu falei para vocês, sempre a gente inicia a aula, antes do que tem para ser visto naquela aula em si de conteúdo, a gente inicia falando a respeito da questão desafio, né? A questão desafio, como eu já falei para vocês, é uma iniciativa para que a gente seja incentivado a participar, a dizer nossa opinião de forma ágil e que também atenta, né? Mas, infelizmente, acredito que por conta da quantidade de atividades que vocês tiveram, de outras disciplinas também, né? Pode ter acumulado, mas aí eu não passei na aula passada nenhuma atividade. A gente passou apenas o vídeo para que vocês dessem uma olhada, a introdução sobre substâncias e misturas. Mas ainda assim, mesmo sem ter nenhum participante, a gente quer incentivar para que a gente possa participar realmente cada vez mais. Isso é importante demais, né? Nessa interação, nesse poder interpretativo, não só porque a gente vai ganhar alguma coisa na participação, através de pontos de bonificação para a parte de química experimental, mas também porque isso é importante, que como é uma disciplina investigativa, então a gente coloca essa parte do desafio para tentar aguçar isso também na personalidade de cada um de vocês, tá bom? Vamos relembrar, né? Mesmo assim, talvez o pessoal não participou, eu não vou aqui julgar, mas talvez tenha sido por conta que achou a questão complicada, que está curioso para saber qual é a resposta. Então agora a gente vai realmente comentar a resposta do desafio que teve, né, na semana passada. E lembrando que no final da aula de hoje a gente deixa o desafio dessa semana, tá bom? E relembra mais ou menos qual é o nosso cronograma, qual é a nossa agenda durante a semana, tá bom? Quando for no final, a gente vai lembrar um pouquinho sobre a nossa agenda, ok? Vamos lá. Pois bem, a pergunta desafio que tinha ficado foi a seguinte. O nosso sempre filósofo e químico, né, que sempre está aparecendo aí, o grande filósofo e químico russo, não sei quem lá, Lovsky, apresentou a seguinte situação. Na verdade, aí é uma ilustração para ficar mais fácil. Eu havia explicado semana passada, né, que ele chegou na sala e apresentou para os seus alunos uma demonstração de uma forma de filtrar a água de maneira bem, digamos assim, caseira, né? Ele fez uma demonstração caseira usando alguns equipamentos que podemos encontrar facilmente. Ele fez a demonstração lá e quando terminou a apresentação passou a atividade para que os alunos repetissem essa atividade em casa, olhassem os fenômenos que iam acontecendo, né? Fizessem todas as observações necessárias para trazer para a aula seguinte. Foi o que aconteceu. Cada um recebeu os mesmos materiais, né? A garrafa, essa parte aí, eles já levaram o material só para executar a experiência, para não correr o risco de ninguém pegar um material diferente do outro. Todo mundo pegou os mesmos materiais. Foi o que aconteceu. Ele selecionou 2 alunos
para explicar na aula seguinte. Quando foi na aula seguinte, um dos alunos chegou, explicou, levou lá para ele ver direitinho, perfeitamente. Conseguiu, do jeito que o professor havia feito também na semana anterior. Só que o outro aluno que foi sorteado, ele veio assim meio que decepcionado, né? Porque ele disse que não conseguiu. A água saiu lá no final, como vocês estão vendo aqui, né? Que a água sai aqui, ó, limpa, no finalzinho. Ele disse que não conseguiu essa água límpida. Ele conseguiu a água ainda com sujeira. Ficou triste, né? Com o resultado. E aí o professor começou a questionar. Você usou os materiais que eu entreguei todos? Eles usei. Você usou na sequência correta? Usei. Essa mesma sequência que tem aqui, os dois usaram. Até então, tudo igual. Aí a pergunta que fica é, por que um conseguiu a água límpida, como o professor havia feito, e o outro não conseguiu, né? Uma resposta possível para esse questionamento seria a compactação das camadas colocadas. Ou seja, certamente o primeiro aluno teve uma atenção maior quando o professor fez na sala, o outro, nesse momento, pode ser que ele não tenha ficado tão atento, né? Que é o seguinte, não basta apenas colocar na mesma sequência os mesmos materiais, mas tem que ver essa parte também da compactação. Então, primeiro, prestou atenção, né? Que colocou a sequência correta, o algodão, o carvão, tudo aqui direitinho, mas ele colocou e deixou compactado. Então, ele apertou, né? Para que as partículas aqui, as unidades, né, de cada um dessas que são maiores, elas ficassem bem próximas. Quanto mais próximas uma da outra, ela faz com que esse filtro seja mais sucinto, né? Ele vai fazer com que essa filtragem aconteça de uma forma mais precisa. O processo é mais lento, né? Ele é mais lento, porém, justamente porque as camadas estão fazendo com que essa filtragem ela seja melhor realizada, então por isso que demora mais. No entanto, a água sai límpida no final. Já o segundo aluno certamente só fez colocar a sequência, mas não lembrou, não tinha percebido que tinha que compactar cada camada para que o filtro saísse da melhor forma, tá bom? Então essa é a explicação, esse é o comentário para o nosso desafio da semana passada, e vamos ficar atento que no final da aula de hoje a gente deixa um novo desafio para que participemos, né, a maior quantidade de pessoas, lembrando que cada um só pode participar uma única vez, tá bom? Vamos sim participar, a gente precisa participar mais dessa parte da questão desafio, tá bom então? Então agora a gente realmente vai focar para algumas questões da aula que vocês receberam para assistir, que é a respeito de substâncias e misturas, ok? Vamos lá, vamos ver essas questões aqui para a gente comentar e explicar melhor essa parte de substância e mistura. O que é que acontece? Substâncias e misturas. Como foi explicado para vocês, acredito que deu para compreender bem, e a gente lembra que tem aquilo que a gente vê, o material que a gente receber, que não compreender, temos dias também para tirar dúvida, né? Que é o nosso fórum, que acontece na segunda e terça-feira, até às 6 horas da tarde. Vamos usar esse espaço também para interagir, para tirar dúvida, para que possamos fazer a atividade de uma forma mais compreensiva, tá bom? Então, antes de a gente debater aqui sobre a primeira questão, vamos lembrar dessa parte que foi dita para vocês no vídeo passado, a respeito de substâncias e misturas. Quando a gente tem vários componentes, né, vários produtos, itens, elementos que eles se unem, eles podem ter a capacidade de dissolver um no outro. Isso é uma palavra que determina muito para que a gente possa diferenciar substâncias e misturas, né? O que é que acontece aqui? Essa parte de substância que a gente vai ver, né, a gente tem a substância que diz muito substância pura, né? E quando a gente tem a mistura ela pode apresentar-se de forma homogênea, né? Ou também de forma heterogênea. Heterogênea é quando a gente não consegue essa dissolução, e homogênea é quando a gente consegue
essa dissolução. Quando um, né, a gente geralmente classifica como soluto, ele consegue dissolver-se no outro, que a gente chama de solvente, né, formando algo que a gente não consegue diferenciar visualmente como duas partes separadas. Isso aí caracteriza a mistura homogênea. Quando a gente consegue diferenciar visualmente camadas, né, ou aspectos diferentes dentro daquilo que foi unido com aqueles vários elementos, então temos aí uma mistura heterogênea, tá bom? Então a cada questão a gente também vai debatendo novamente sobre esses conceitos, sobre a classificação e sobre os tipos, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? A primeira pergunta, ele diz assim, ó, a mistura de água e álcool aí nós temos as opções aí, né? Homogênea gasosa, heterogênea líquida, homogênea líquida, heterogênea sólida líquida e também simples. Mas no caso aqui, vamos analisar. Por que aqui a gente diz que ela é homogênea líquida? Quando a gente faz essa junção de água e álcool, na verdade a gente tem aqui dois elementos, né? Dois componentes que realmente estão no estado líquido. Então, se está no estado líquido, já tem umas letras aí que a gente pode descartar, né? Como a questão da letra A, está dizendo que é gasosa, e aí a gente não tem gás, a gente tem elementos no estado líquido, está fora essa aí, né? Como a letra E também simples. A letra D também, ele diz que é uma sólida e outra líquida. Então, ficaria para a gente analisar B e C. No caso, é C, porque o que diferencia aqui é homogênea, quer dizer que água e álcool, a gente quando coloca os dois, não consegue diferenciar, né, essa separação de componentes. Eles realmente se unem, né, formam uma única fase. Então nós temos aí homogênea, líquida, quer dizer que eles conseguem realmente se unir, né, um dilui o outro, formando uma única fase. Por isso que a gente tem a mistura classificada como homogênea líquida, ok? Aqui acredito que ficou compreendido, né? A gente descarta aí as outras alternativas de acordo com o que foi debatido. Vamos ver aqui a segunda questão. Considera as misturas. Ele vai dar 4 misturas aqui para a gente analisar. Primeira, areia e água, sangue, água e acetona, iodo dissolvido em álcool etílico. Ele quer saber quais dessas aqui são homogêneas. Se a gente juntar uma e outra, quais vão se classificar como homogêneas, né? Vamos analisar aqui direitinho. Veja só, areia e água, não. Eu não consigo dissolver areia e água. Se eu juntar as duas, dá para ver a separação entre as duas, né? Então, ela não é homogênea. Sangue também. E é importante a gente comentar um pouco, porque muitas vezes fica uma certa dúvida a respeito do sangue, que não é homogêneo, apesar da gente observar, né, a questão do sangue assim, e acreditar e não perceber que pode ter diferenciação. Mas ela não é uma mistura homogênea, porque se ela for analisada, quando a gente diz visualmente, não quer dizer apenas a olho nu, né? Às vezes microscopicamente falando também, a gente pode ver que na composição do sangue, ela não há uma constante, né? Durante toda a sua estrutura, na composição sanguínea, não há uma coisa constante, ou seja, unificada. Ela mostra algumas diferenciações na sua composição também, como se fossem separações dentro desse elemento. Então, o sangue não é considerado mistura homogênea, tá bom? Então, aqui também está descartado. Por isso, é importante a gente debater questões assim, né? Até para tirar algumas dúvidas que possivelmente nós pensássemos diferente. E tem mais os outros itens, né? Ó, água e acetona. Por que água e acetona? Porque eu consigo dissolver a água na acetona, né? E esse outro aqui, ó, está dizendo também, a palavra já diz aqui, se vocês observarem, ó, dissolvido, né? Então, o iodo, se não dissesse isso, ficaria complicado da gente saber, mas ele traz claro aqui, ó, dissolvido, se dissolveu, tornou uma fase só, tá bom? Então, água e acetona conseguem uma unir a outra formando uma só fase, e iodo, a palavra que faz com que a gente perceba aqui, é aqui, ó, dissolvido. Então, iodo dissolvido em álcool etílico, no caso,
a gente tem aí, né, as alternativas, no caso é 3 e 4, seria aqui para a gente a alternativa letra D, né? São as homogêneas, tá bom? Tranquilo? Vamos agora para a terceira questão. A terceira questão diz assim, ó, em um sistema bem misturado, constituído de areia, sal, açúcar, água e gasolina, o número de fases é. Número de fases significa o quê? Quando eu uno todos esses elementos que ele está falando, né, todos esses produtos que ele está falando, quando um dissolver no outro, eu posso dizer que formou uma fase só. Então, eu contar ali como uma fase. Agora, quando um não dissolve no outro, eu já vou contar uma fase para cada um, tá bom? Então, a gente coloca aqui um desenho para tentar ilustrar melhor de acordo com esses produtos que ele fala, tá bom? Aí aqui a gente colocou, quando a gente colocou, né, fica aqui mais ou menos a visualização do que acontece. A areia, por ser mais pesada, ela vai se depositar lá no fundo do recipiente. Aí depois nós temos água e gasolina. Por que está aparecendo só esses três? Vamos explicar, né? Aqui, ó, sal e açúcar, eles vêm e dissolvem na água, né? Se eles dissolvem na água, então eu vou contar água, sal e açúcar como uma fase só. Apesar de ser três produtos, né, três componentes aí, mas eles vão ficar dissolvidos, o sal e o açúcar, na água e vão formar uma fase só. São três componentes, porém uma única fase. A areia não vai ser dissolvida e a gasolina também não. Então, nesse caso aqui, fica mais fácil para a gente contar quantas fases são, né? Porque a gasolina ficou aqui nessa parte que a gente chama sobrenadante, né? Então, temos a areia, uma fase, a água, outra fase, e gasolina, outra fase, tá bom? Então, são três fases, por isso que é letra B. Letra B, a nossa terceira questão, ok? Passando para a próxima questão, a quarta questão, ele diz assim, observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus respectivos componentes. O número de fases em cada um é respectivamente, na ordem que aparece, ele quer saber o número de fases. Tem uma pegadinha aí também, né? Eu acho que é bom a gente analisar direitinho, porque ele diz no primeiro, veja, no primeiro ele diz aqui, ó, óleo, água e gelo. A gente pode até confundir essa questão de água e gelo, mas visualmente nós percebemos a separação, né? A gente tem que ter cuidado de não confundir número de fases com número de componentes. O que compõe a água no seu estado líquido é a mesma coisa da composição do gelo, que nada mais é do que água no seu estado sólido, tá bom? Mas visualmente dá para ver onde é que está a água e dá para ver onde está o gelo. Então, nesse caso, a gente considera como, né, duas fases, ok? Então, na primeira são três fases, a água, o gelo e o óleo. Na segunda ele diz aqui, pessoal, água gaseificada e gelo. Outra curiosidade também, nessa parte aqui tem a água, tem a parte do gás e tem a parte do gelo, né? Então, também apresenta três fases, certo? Apresenta três fases aqui. Então, se é 3 e 3, a gente já descarta, né? Letra A está fora, letra C está fora e letra D. Então, a gente vai ficar só entre a B e a E. E muito cuidado aí, que essa questão ela tem uma interpretação e uma pegadinha muito grande, tá bom? Que vocês aguardem aí para que a gente analise esse terceiro sistema. Quando analisar esse terceiro sistema aí, vocês vão observar que curiosidade interessante apresenta, tá bom? Veja, tem óleo, gelo, água salgada e granito, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, a parte, né, que apresenta o gelo, o óleo, mas essa observação é muito importante. O granito, que ele fala que está aqui no fundo do recipiente, aqui, ó, do terceiro sistema, ele é formado por três tipos de componentes diferentes, né? Ele é formado por quartzo, por feldspato e mica. Então, dentro do próprio granito já existem três
fases distintas, tá bom? Então, isso aí é uma observação importante, né? Porque aqui a gente vai ter o quê? Para o óleo, para o gelo e para a água tem 3, e para o granito tem mais 3. Então, são 6 fases, né? Só nesse terceiro sistema aí, né? Então, veja que é importante, né? Uma questão muito bem elaborada com essa observação do granito, que a gente tem. Na sequência seria 3, 3 e 6, né? Então, nesse caso aqui, letra E. Uma ótima questão essa aí, tá bom? Seguindo, a gente tem agora a questão 5. Em um laboratório de química, foram preparadas as seguintes misturas. Aí a primeira mistura, água e gasolina, a segunda mistura, água e sal, a terceira, água e areia, né? A quarta, gasolina e sal, e a quinta, gasolina e areia. Ele quer saber quais dessas misturas são homogêneas, ou seja, qual dessas aqui, se a gente unir os dois componentes, um vai dissolver no outro, ou seja, vai formar uma única fase entre eles. Não vai dar para ver a separação visual, né, separadamente, tá bom? Não vai dar para ver uma fase só. Então, vamos analisar aqui. Na primeira, ele vai dizer água e gasolina. Essa parte é homogênea? Não. Água e gasolina, dá para ver a separação. Água e sal, mantidas pequenas proporções, a gente percebe que o sal, ele realmente é dissolvido na água. Então, água e sal é uma mistura homogênea. Água e areia, não, é heterogêneo. Eu não consigo dissolver areia na água, né? Gasolina e sal, também não. Eu não consigo fazer essa dissolução, essa união, transformar uma fase só, quando eu faço a união entre gasolina e sal. E por último, gasolina e areia, também não. Eu não consigo fazer essa única fase com gasolina e areia. Então, de acordo com a pergunta, dessas combinações aí, a única que é homogênea é a segunda, onde você tem água e sal. É a única que eu consigo, ao unir os dois componentes, formar uma única fase, tá bom? Então, letra certa nessa quinta questão, letra B, certo? Dando continuidade, né, a gente vai aqui para a sexta questão, que diz assim, veja só, constitui um sistema heterogêneo, quer dizer que a gente não vai ter dissolução, a gente não vai ter mistura, né? A mistura formada de, tá bom? Constitui um sistema heterogêneo, a mistura formada de. Aí temos as opções, cubos de gelo e solução aquosa de açúcar, que é a glicose. B, gases, né? A gente tem aqui nitrogênio e dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Letra C, água e acetona. Letra D, água e xarope de groselha. E letra E, querosene e óleo diesel. Tem uma observação muito importante aqui, pessoal, que ele diz aqui, ó, os gases sempre formam misturas heterogêneas. Isso aqui é muito importante para que a gente já entenda essa máxima, né? Quando os gases estiverem juntos, eles sempre vão formar uma mistura homogênea, tanto para essa questão, quanto para outras questões que possam aparecer mais adiante, né? Essa observação aqui, ela é muito importante para nós, tá bom? Então, vamos analisar aqui, né? Ele quer saber que constitui um sistema heterogêneo. Um não consegue realmente dissolver no outro. Vamos analisar aqui, né? Letra A. A letra B a gente já descarta porque ele já deu a observação. Então, são gases, né? Então, é homogêneo, a gente já deixa fora. Ele quer um que seja heterogêneo, tá certo? Vamos analisar aqui, ó. A. Cubos de gelo e solução aquosa de açúcar, que no caso é a glicose. Será que eu consigo fazer uma demonstração aqui, né? Para poder ficar mais fácil de compreender. Se a gente tem cubos de gelo, né? O desenho não está ficando muito bom, mas acho que dá para compreender. A gente tem cubos de gelo aqui, né? E depois a gente tem a parte de solução água, né? Com glicose, no caso é açúcar. Essa parte aqui, ele quer saber que é heterogêneo. A gente está vendo aqui, ó, a separação, né? O gelo com a solução aquosa. Vamos olhar a letra C está fora também, né?
que é homogêneo, água e acetona se mistura. E aqui a gente tem D, água e xarope groselha também consegue se misturar, é homogêneo. E no caso, querosene e óleo diesel também é homogêneo. Todos esses conseguem se misturar, exceto essa alternativa da letra A, que dá para ver aqui na representação que foi feita, que os cubos de gelo, eles estão realmente aqui separados, né, da solução aquosa, quer dizer, a água, que tem açúcar também, no caso a glicose, tá bom? Então, essa sexta questão é a letra A. A resposta, o gabarito dela é a letra A. Passando para a próxima questão, a gente tem aqui, ó, no sistema representado pela figura a seguir, os números de fases e componentes são respectivamente. Aí nós temos aí o desenho para facilitar, nós temos água, temos gelo e temos óleo, né? Interessante, mas ele quer saber as fases e os componentes. Fases, diferenças visuais que a gente consegue perceber. Então, o óleo a gente consegue ver separado do gelo, que é separado da água também. Então, no caso aqui, o número de fases são 3. Agora, ter cuidado, porque os componentes, como a gente falou no início, o que forma a água, forma também um gelo. Então, água e gelo é um componente só, tá bom? E o óleo é outro. Então, nós temos 2 componentes, tá bom? Vamos lembrar disso. Visualmente, eu consigo perceber a diferença aqui, a distinção entre onde está o gelo e onde está a água. Por isso que são 2 fases. Como o óleo também está separado, 3 fases. Agora, quando for componente, a composição, a palavra já diz, né? A composição de cada coisa. Né? A composição do gelo é a mesma composição da água. Então, água e gelo é um componente só. E o óleo, mais outro. Por isso que são 3 fases e 2 componentes. Tá bom, então? Então, é só perceber isso aqui. 3 e 2, no caso, letra C. Né? Isso aqui é a letra C, porque é respectivamente que ele pede. Analisando aqui a última questão nossa de hoje, a gente tem o seguinte. Considera as seguintes substâncias. Aí nós temos a água, né, representada lá H2O, entre parênteses é L, que está dizendo que está no estado líquido. 2, a gente tem mercúrio, estado líquido também. 3, a gente tem sacarose, açúcar, com a sua composição no estado sólido. 4, nós temos o gás carbônico, CO2, lá entre parênteses, está dizendo no estado gasoso. E 5, nós temos o gás nitrogênio, lá entre parênteses também, G, representando que ele está no estado gasoso, ok? Aí ele diz aqui para a gente, quando misturados em quaisquer proporções, sempre formarão um sistema homogêneo. Ele está dizendo em qualquer proporção, né? Qualquer quantidade de um deles, né? Então, quando a gente misturar aí, vai sempre formar um sistema homogêneo, ou seja, sempre eu vou conseguir uma fase só, sempre eu vou conseguir dissolver um no outro. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Tá bom? Então, nesse caso, vamos olhar aqui, ó. Água, 1 e 2, água e mercúrio. Eu consigo dissolver nessa parte aqui, né? Homogêneo, água e mercúrio. Ele está colocando essa parte aqui, ó. Quando misturado em quaisquer proporções, sempre formarão um sistema homogêneo. Então, letra A, né, que ele está dizendo 1 e 2, água e mercúrio, não. Nessa parte aqui a gente não vai conseguir essa única fase, essa dissolução. Vamos analisar aqui letra B. Se a letra A não é, que diz 1 e 2, automaticamente a B também não vai ser, né? Porque a B está dizendo que é 1, 2 e 3. Então, descartando a letra A, automaticamente a gente também descarta a letra B, tá bom? Vamos olhar aqui mais. Na letra C ele diz 3 e 4. No caso, eu tenho açúcar e gás carbônico. Estados físicos diferentes, né? Num eu tenho sólido, no outro eu tenho gasoso. Não tem como fazer isso. Letra C também está descartada, tá bom? Estados físicos diferentes. Na letra D, a letra E também está fora, né? Que as são todas, então fica D e a gente vai só debater por quê. A letra D está dizendo 4 e 5. Lembra aqui, pessoal, ó, gás e gás, que a gente viu até na questão anterior, não sei se foi a 6 ou a 7. Essa observação que gás e gás sempre vai formar um sistema homogêneo em qualquer
proporção, né? Ou seja, uma grande quantidade de um e uma quantidade pequena de outro, uma quantidade grande dos dois ou pequenas quantidades dos dois, isso aí não influencia na determinação do sistema, que no caso aqui sempre será homogêneo. Letra D, 4 e 5, que são dois gases, ok? Então, essas questões aqui, a gente espera que tenha ficado compreendido, né? Só dando uma observação melhor aqui, que são dois gases, ok? Então, foram 8 questões, espero que a gente tenha realmente compreendido bem a respeito dessa introdução às substâncias e misturas, que é um assunto bom. E antes de prosseguir, né, no desafio, eu queria falar para vocês, eu vou voltar aqui um pouquinho, então eu queria falar para vocês o seguinte: esse material de substâncias e misturas, nós vamos ter a continuação. Vocês viram que parou na questão 8 aí, não é isso? Então a atividade que vocês irão receber na próxima sexta-feira é uma mudança também, viu pessoal? Porque eu estava enviando sempre no sábado, a gente vai enviar agora na sexta para dar um dia a mais para vocês, tá bom? E o resto do cronograma continua o mesmo, só que o lançamento da atividade para vocês não vai ser mais no sábado, vai ser na sexta. Então a próxima sexta a gente já envia algum material e eu vou estar sempre informando a vocês, orientando vocês através do grupo, tá bom? E aí o que acontece? Como isso aqui, esse material a gente vai seguir, a gente vai fazer o seguinte: eu preparei para vocês saberem que é o mesmo material. Quando vocês receberem a lista com questões, vai continuar a partir da questão número 9. Vocês estão vendo aqui, ó, que a gente parou na questão 8, né? Essa explicação de hoje. Então vocês vão receber uma lista continuando a partir da 9. E a gente tem um conteúdo com mais de 20 questões aí, para debate, para comentário e tudo. Então vocês vão receber, está dividido em 3 partes. Essa primeira parte foi o que a gente está apresentando agora, tá bom? A segunda parte é a parte das questões que vocês vão receber, vai vir a partir da 9ª questão, que é continuando aqui, ok? E depois a gente vai ter uma terceira parte para poder finalizar esse conteúdo aqui, tá bom? Então esse conteúdo está dividido em 3 partes, um exercício de 20 e poucas questões para que a gente divida ele em 3 momentos, para ficar debatendo, depois fazer uma revisão, para ficar algo mais compreensível para nós, ok? Então não esqueça, quando você receber o material da atividade, sexta-feira, vai estar continuando a partir da questão 9, tá bom? Porque é uma continuação de um mesmo exercício, ok? Pois bem, como eu falei no começo da aula, nós temos o desafio. E o desafio dessa semana, cada pessoa pode participar uma única vez, tem que ser ágil, né? Mas tem que interpretar direitinho, porque se errar a primeira tentativa, aí não pode participar mais naquela semana, só pode participar na semana seguinte. E o desafio que eu lanço para vocês é assim: como a gente estava falando de fase, né? de água, de gelo, que são 2 fases, mas é um componente só e tudo, então a gente vem com um desafio do nosso tão citado filósofo e químico russo, né? Não sei quem lá, Lovsky, que sempre está aparecendo para nós, que é o seguinte: o grande filósofo e químico russo, não sei quem lá, Lovsky, apresentou a seguinte situação. Aí tá aí, pessoal. Perceba que isso aí é um desenho ilustrativo, né? E tem feito com palitos. O que é que vai acontecer? Olha, isso aqui que eu estou contornando para vocês, representa um copo, né? Isso aqui representa um copo, e esse copo aqui, ele está de cabeça para baixo, né? A abertura do copo é aqui, ó, tá bom? Só que ele está de cabeça para baixo. E tem outro copo de cabeça para baixo também. O que é que acontece? Esse X aqui, representado pelo cruzamento desses 2 palitos, representam pedras de gelo, tá bom? São pedras de gelo. Aqui a gente tem uma pedra de gelo e aqui a gente tem uma pedrinha de gelo também. Elas estão fora do copo e elas têm que ser colocadas dentro do copo. E como fazer isso? O desafio é: como eu vou colocar essas pedras aqui, cada pedra dessa, dentro de um dos copos, né, mexendo 4 palitos. Então não vou tirar 4 palitos, eu vou mudar a posição de 4 palitos. Detalhe: eu não posso mexer nos palitos que representam o gelo, tá bom?
não pode mexer nesses palitos aqui e nem nesses aqui, ó, que ele representam um gelo. Eu só posso mexer em palitos que representam os copos. Tenho que colocar essas duas pedras de gelo dentro dos copos, uma pedra em cada copo, movendo 4 palitos dos copos. Do gelo não, tá bom? Vocês entenderam o desafio? É isso, viu, pessoal? Eu tenho que mexer, ou seja, deslocar 4 palitos dos copos. Não posso mexer nos palitos que representam o gelo. E quando eu mexer nesses 4 palitos, eu tenho que trazer, cada copo tem que ficar com a pedra de gelo dentro dele e não fora, porque estão fora, né? Então eu tenho que mexer esses 4 palitos dos copos e fazer com que cada copo fique com a pedrinha de gelo, representada por esse xizinho aqui, dentro do copo, ok? Então, esse é o desafio. E eu queria, antes da gente finalizar a aula, agradecer mais uma vez a cada um de vocês e queria lembrar rapidamente aqui da nossa agenda, tá bom, pessoal? Para que vocês se planejem da melhor forma, façam as atividades, se organizem durante a semana, para que atendam a todos os pedidos dos professores, né? A gente sabe que tem semana que tem mais coisa para fazer, tem semana que não, mas se organizem, se planejem que no final dá certo para todo mundo, tá bom? E vocês não fazem de um professor e deixam de fazer de outro. Então eu estou deixando um prazo maior, eu estou publicando agora a partir da sexta não vai ser mais sábado, vai ser sexta. Assim que eu colocar a atividade no grupo, eu fico sempre alertando vocês dentro do grupo, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos lembrar, sexta-feira agora a atividade sobre isso que a gente está explicando, continuando a partir da questão número 9, que a gente explicou hoje até a questão número 8, tá bom? Esse exercício de substância e mistura. Quando for vocês vão receber a questão desafio, que vocês estão recebendo agora, vocês têm a partir de agora até a terça-feira, tá bom? Vou falar. Então, sexta-feira vocês recebem a atividade, tá bom? Com as orientações. Quando for segunda e terça, é o espaço do nosso fórum, é o espaço para tirar dúvida. Então, vocês têm segunda e terça até às 6 horas da noite para poder tirar qualquer dúvida sobre a atividade que vocês receberam na sexta-feira, tá bom? Então, vamos escutar direitinho para depois ninguém querer entrar fora desses horários ou em outros dias para a gente explicar, tá bom? O nosso fórum é segunda e terça até 6 horas da noite. Então, nesse momento, de manhã até 6 horas da noite, e vocês podem colocar essas dúvidas de preferência no grupo, no nosso grupo, tá bom? Porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros também. Para a gente estar explicando uma coisa só várias vezes, né, individualmente, pode jogar essa dúvida no grupo, que a gente faz uma explicação lá no grupo, orienta no grupo, que aí vai servir para todo mundo ao mesmo tempo. Tá certo? Então, nosso fórum, não esqueça, segunda e terça até as 6 da tarde. Na quarta-feira é o prazo que vocês têm para entregar essa atividade que estão recebendo na sexta. Então, você recebe na sexta e tem até a quarta, né? 5 dias, 6 dias. Esse é um prazo bom e são poucas questões, para poder vocês se organizarem também em relação às outras disciplinas, atender o prazo de todo mundo, tá bom? Para não sair prejudicado em nenhuma disciplina, tá certo? Então, até a quarta-feira o prazo para enviar a atividade. Vamos tentar, insisto na mesma tecla, vamos tentar enviar para o e-mail, certo? Porque no e-mail vocês fica melhor para mim, porque eu já avisei a vocês que no celular, o celular avisando o tempo todo que a memória está cheia e às vezes não consigo abrir a foto que vocês mandam. Então, tente pelo e-mail. Agradeço, porque tem alguns colegas que já estão conseguindo direitinho no e-mail, tem outros que não estão. Então, esses colegas recebem, né, a atividade e, ao receber a atividade, eles acabam fazendo esse favor de postar para os outros, né, colocando no e-mail para poder receber, tá bom? Em WhatsApp, no último caso mesmo, porque eu tenho medo de a imagem não abrir, tá bom? E lembre, faça no caderno, tira a foto e coloque também o seu nome e o nome da turma de preferência, tá bom? E na quinta-feira a gente volta com mais a próxima aula nossa, a próxima videoaula, tá bom? Eu agradeço a atenção de todo mundo e, se Deus quiser, a gente vai se comunicando e se encontra na próxima aula virtualmente, né? Se Deus quiser,
a gente se encontra presencialmente o mais rápido possível, tá bom? Um abraço a todos, valeu!